Na aula de hoje, iremos organizar uma planilha que está bastante desorganizada, bastante bagunçada, aplicando alguns conceitos importantes de estilização e de formatação no Planilhas Google para tornar esta planilha muito mais funcional, muito mais organizada e facilitar a experiência de utilização desta planilha. Então vamos para a prática aprender como fazer isso e ao fim do vídeo teremos um antes e depois dessas organizações desta planilha. Então vamos para a prática começar a organizar a planilha. Temos aqui essa estrutura básica, este exemplo didático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Primeiro de tudo, vamos então selecionar o intervalo de dados desta planilha, desta tabela, e vamos começar a aplicar algumas padronizações de estilo, de formatação e assim por diante. Então, tendo este intervalo selecionado, vamos aumentar o tamanho da fonte para uma fonte de tamanho 12. Vamos também aplicar uma cor do texto para todos os textos do intervalo. Vamos aplicar uma cor de preenchimento para todas as células do intervalo. Também vamos alinhar na horizontal este alinhamento ao centro. E vamos também alinhar na vertical este alinhamento ao meio. Muito bem. Aqui também podemos ajustar os cabeçalhos desta tabela, que basicamente trazem uma coluna para as datas, uma coluna para o nome de um cliente que fez a respectiva compra de algum produto, temos o valor do produto e se o pagamento foi ou não realizado. Então vamos trazer aqui um padrão de iniciar as palavras com letras maiúsculas e o resto letras minúsculas. Então, por exemplo, data, aqui poderíamos ter cliente, aqui poderíamos ter produto, aqui poderíamos ter o valor deste produto e em OK vou deixar como status, que poderia ser o status de pagamento. Aqui já temos algum problema também, pois, por exemplo, a coluna C, na largura da coluna C, não comporta alguns textos de algumas células. Por exemplo, aqui o texto, conteúdo camiseta, está sendo cortado, pois a coluna C não possui largura suficiente. Vamos ajustar isso. Então, vou clicar com o botão no mouse sobre a coluna A, vou manter o botão no mouse pressionado e arrastar para selecionar as demais colunas. Então, A, B, C, D e E. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre a letra A da coluna A, selecionar esta opção de redimensionar colunas de A até E. Aqui, então, poderíamos digitar uma largura em pixels para a coluna, sendo que o padrão é 100 pixels para cada coluna da planilha, ou poderíamos utilizar esta opção de ajustar aos dados para que a largura seja respectiva ao conteúdo, aos textos das células desta coluna. Então, vou ajustar aos dados e apertar em OK. E poderíamos fazer o mesmo para as linhas. Então, vou clicar sobre a linha 1, manter o botão no mouse pressionado e arrastar até a linha 16. Clicando com o botão direito do mouse sobre o valor 1 da linha 1, redimensionar linhas de 1 até 16, vou novamente ajustar aos dados. Muito bem. Aqui então já está um pouco mais padronizado, um pouco mais organizado. Porém, próximo problema. As datas elas não possuem uma formatação padronizada, pois temos, por exemplo, 03/09, setembro/09, 09-09, não há um padrão. Então vamos fazer o seguinte, vou selecionar este intervalo de dados que possui as datas, vou utilizar o atalho Ctrl X para recortar e o atalho Ctrl V para colar, para assim termos esta referência que em breve iremos organizar as datas nesta coluna A. Então, seleciono este intervalo, de A2 até A16, neste exemplo, vou abrir o menu Dados e selecionar esta opção de Validação de Dados. Aqui, então, nas regras de validação de dados, vou adicionar uma regra e o critério desta regra é uma data válida. Então, seleciono esta opção, apertando em concluído. Agora, para selecionar uma data, um duplo clique sobre alguma dessas células no intervalo que fizemos a validação de dados, é exibido um calendário na célula para selecionar entre diferentes meses, semanas, dias e assim por diante. E assim vai facilitar a experiência de seleção de uma data e também teremos um padrão de formatação. Então, neste caso, está sendo dia, mês e ano. Vou brevemente selecionar as datas de acordo com os dados do exemplo. Muito bem. E agora, então, vamos brevemente selecionar novamente este intervalo e retomar o padrão de tamanho de fonte 12
E aqui, como estão sendo cortados alguns dados, na coluna A, ao fim da coluna A, vou dar um duplo clique nessa extremidade para ajustar aos dados a largura da coluna. E agora então já posso apagar essas datas, já está feita mais uma padronização, uma formatação para a coluna de datas com calendários nas células. E agora vamos então para as demais colunas, continuar organizando esta tabela, esta planilha. Agora então vamos organizar esta coluna B, que possui os nomes dos clientes para este exemplo. Então, vou selecionar o intervalo de dados, vou abrir o menu Inserir e vou selecionar esta opção de lista suspensa. Aqui podemos perceber que para o mesmo nome existem algumas variações, pois estão escritos de formas diferentes. Porém, vamos então remover as opções que não desejamos mais ter na lista suspensa. Então, por exemplo, vou remover esta opção e manter André com esta grafia. João, podemos remover estas grafias que não queremos e manter apenas um único padrão. Para Marcos também podemos fazer o mesmo. Então, Marcos, remover valor. Maria já está com uma grafia ok. Vou remover estes outros valores. E Rafael, vamos manter esta grafia. Então, agora temos as opções de seleção para os nomes André, João, Marcos, Maria e Rafael. Podemos também aplicar algumas cores de estilização para cada uma das opções da lista suspensa. E agora, vamos então apertar em concluído. E aqui vou dar um duplo clique sobre o fim da extremidade da coluna B para estender, ganhar mais largura desta coluna para melhor compreensão das opções. E vamos selecionar então agora as novas opções com a grafia correta que desejamos. Então, por exemplo, João, vou selecionar a opção João. Maria, João, Rafael, André, Marcos, João e Maria. Muito bem, agora facilitou a experiência para selecionar os nomes e também tendo um único padrão de escrita, facilitando a utilização da planilha, faremos o mesmo para os produtos. Muito bem, então agora para a coluna C, que é esta coluna de produto. Vamos selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa. E novamente então vamos manter apenas as opções que desejamos ter como padrão. Aqui vamos considerar apenas duas categorias para manter, digamos que camiseta e sapato, que camiseta englobe todos estes produtos e sapato englobe todos estes produtos, por exemplo, neste exemplo. Então vamos lá, vamos manter a opção remover esta, remover, remover, vamos manter esta opção de camiseta e vamos manter também esta opção de sapato, por exemplo, e vou remover as demais. Agora, aplicando uma cor de personalização, de estilização para cada uma das opções da lista suspensa, apertando em concluído, basta ajustarmos aqui. Então, a coluna C, vou dar um duplo clique sobre o final desta coluna C para ajustar a largura. E agora vamos selecionar as opções adequadas de acordo com o que esperamos. Então, por exemplo, neste exemplo, camiseta, camiseta, sapato, sapato e assim por diante. Vou marcando as demais opções. Muito bem, e agora já temos as listas suspensas para selecionar as diferentes opções e ter um padrão mais organizado. Para o valor, podemos ter um padrão no formato de moeda, então, selecionando o intervalo de dados e utilizando este atalho de formatar como moeda, já temos uma melhor padronização. Vou dar um duplo clique sobre o final desta coluna D para ajustar a largura de acordo com o conteúdo. E para o status, ao invés de usar, por exemplo, sim, não, hífen, pendente, enfim, poderia fazer o seguinte. Vou utilizar Ctrl X para recortar e Ctrl V para colar, apenas para consulta. E aqui no status vamos selecionar este intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar a opção de caixa de seleção. Desta forma, podemos marcar de forma mais simples se foi realizado o pagamento ou não. Então, por exemplo, sim, 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 sim e sim, digamos que este seja o exemplo. Vou apagar agora esses dados. Muito bem, dessa forma facilita marcar se foi ou não realizado o pagamento em uma determinada data para um determinado cliente de um determinado produto num determinado valor. Muito bem, agora acho que mais um breve detalhe que podemos fazer é mais uma breve estilização, que seria o seguinte.
vou selecionar os cabeçalhos desta tabela, vou alterar a cor de preenchimento, vou alterar também a cor do texto e, por fim, vou selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Formatar, selecionar esta opção de cores alternadas e aqui vou remover esta questão do título, pois já estilizamos o cabeçalho da tabela e podemos selecionar algum estilo, por exemplo, esse estilo de cores alternadas para a tabela e apertando em concluído, já temos cores alternadas que facilitam a experiência de compreensão da tabela. É uma opção, um adicional. Poderíamos também selecionar o intervalo de dados, abrir este atalho de bordas e selecionar, por exemplo, esta opção de todas as bordas. Tendo agora uma tabela bastante organizada. E comparando então um antes e um depois, conseguimos organizar e tornar mais funcional esta planilha, esta tabela, utilizando recursos como, por exemplo, calendário na célula, listas suspensas, caixas de seleção e algumas outras formatações e estilizações que podem ser inclusive aplicadas em outras planilhas. E agora que aprendemos um pouco mais sobre algumas técnicas de formatação e estilização no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.